Oi, mais uma vez nos encontramos por aqui. Como é bom ter você aqui em nosso canal. Nós procuramos sempre trazer à luz da palavra sagrada temas, que nos ajuda em nosso crescimento, espiritual e aumento de nossa fé. Sempre estamos trazendo temas, se não ligados na Bíblia, mas que trazem para nós uma noção da palavra de Deus. Nós temos por tema aqui no canal pensar nas coisas do alto. Esse é o nosso lema central. Mas o tema que vamos abordar agora no vídeo de hoje é o seguinte: a Bíblia e a política. Pode, queridos, um cristão bem informado se envolver com a política? A igreja deve ou não manter distância da política? Se você já tem um ministério ocupacional na sua igreja, você deve se envolver na politicagem ou você precisa antes deixar esse ministério? Não misturar as duas ocupações. Como ser então? Sendo assim, qual seria a diferença entre política e politicagem? Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Mas será no sentido geral isso? Não seria isso uma inverdade hoje em dia? Como responder a essas questões? A Bíblia diz muito sobre política, de modo que este é o assunto que vamos tratar com grande atenção aqui agora em nosso canal. A Bíblia e a política. Esse é o nosso assunto de agora. Continue ligados. Antes, eu quero convidar você a se ingressar em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, é bem rapidinho. E deixe lá também o seu joinha, deixe o seu comentário, se necessitar de deixar ali alguma palavra de incentivo, de apoio ou de correção. Certo? Então, acione também o sininho para você estar recebendo aí novidades do canal. Lembre-se, sempre que você aciona o sininho ou que você deixa lá o seu joinha, isso ajuda por demais o nosso canal. E quantas vezes você compartilha esse vídeo ou o link do canal, vai nos ajudar, a ganhar muito mais tempo do que estar de 5 em 5 compartilhamentos, ok? Canal Chanel Pensador. Pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, o que é política? O que é politicagem? Sempre que se começa uma campanha política em determinada região, a igreja fica aqui meio que duvidosa em opinar ou se envolver ou atuar nesse assunto. Sendo cristão, nós precisamos eleger ou não, sendo cristão ou não, eleger para o próximo ano candidatos aos seus respectivos cargos, a fim de que a cidade consiga ser melhor do que tem sido, ou de acordo com o desejo íntimo da população, ter mais progresso. Muitas vezes, queridos, o que dificulta o cristão de se envolver com a política é muitas vezes não saber diferenciar o que realmente é a política propriamente dita ou a politicagem. Ou um político de um politiqueiro. Se não souber definir, ou separar essas questões aí fica difícil, você dar sua opinião legal. Para simplificar o nosso entendimento, vamos fazer aqui um breve resumo sobre o que é, por exemplo, ser um político. Político é um cara de ideias, consciente do seu papel, responsável pelos seus pensamentos e atitudes perante a coletividade. Político é capaz de organizar, ter princípios éticos, morais e que age pelo bem comum. Esse é um político de verdade. O politiqueiro
o ator, né, da politicagem. Isso não se confunde com a política. A política é uma coisa, o politiqueiro, a politicagem é outra coisa. O politiqueiro é o que faz uma politicagem falastrona, cujo objetivo não é o da coletividade, mas sim atender aos seus interesses pessoais ou trocar favores particulares. Em suma, o politiqueiro, segundo se lê no dicionário ordinário, é aquele que é o mesquinho e o interesseiro, só pensando no seu mundo. Parte do princípio que esses atores sociais, na verdade, não são de fato puramente políticos, e sim indivíduos de má índole, né? Falastrões na arte de enganar as pessoas. Na antiguidade, em linhas gerais, os sistemas de governo baseavam-se em estruturas teocráticas, por meio das quais essas estruturas existia ali uma elite política que abalizava seu poder através de argumentos de natureza religiosa. A política no Ocidente surgiu lá na antiga Grécia como base de sustentação das pequenas cidades-estados, que era o que haveria ter sido criado naquele momento. Isso surgiu como instrumento para dar forma ao governo e ao sistema administrativo da época. Muito tempo depois, de as explicações deixarem de ter dentro a sua mitologia como método para explicar realidade e razão, aí passou a ter um sentido mais direto envolto à população. Desde então, o mundo passou a girar em torno do debate, das ideias e do projeto, ou seja, de ideologias que definiam posições de lideranças e embates de poder baseado na arte da persuasão ou numa boa retórica, como a história vem descrevendo e observa assim. Na tradição política brasileira carregada de vícios, de corrupção, chamar alguém de político virou até uma questão pejorativa, né? De tão manchada e tão quebrada que está a nossa política brasileira. Encontrar um político honesto, o qual nós cidadãos possamos confiar, é muito raro, mas ainda existem aqueles que honram o seu nome, luta por uma política justa, luta pelo bem de um todo. Ainda existe alguns desses aí. Mas, queridos, alguma relação então nós podemos tratar sobre a igreja e a política? Como definir isso? Como entender isso? A Bíblia nos chama a cuidar dos outros. A Bíblia nos exorta a sermos uma bênção em tudo que nós fazemos. Olha o que está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Olha aí. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, política pode envolver ajudar pessoas em necessidades, alertar as autoridades quanto ao desfuncionamento da lei, ajudar a resolver problemas ou até trabalhar diretamente ou indiretamente para o governo. Política engloba isso. A Bíblia diz muito sobre a política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs, dentro da igreja. Infelizmente, existe muita negligência nessa área entre cristãos por causa de um despreparo fundamentado em certos estereotipos. Mas há certos conceitos entre cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Se a gente se aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, vamos perceber que a política da Bíblia sempre vai em prol à vida humana. Claro que há uma dificuldade de encaixar isso hoje em dia, mas o que a Bíblia nos mostra em relação a isso, Alguns pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política.
Outros vão mais além e veem a política como algo demoníaco que todo cristão deve se opor. Há também outros grupos cristãos que dizem que o crente não deve se envolver em política porque ela é terrena e Jesus está voltando com o reino espiritual. Também há aqueles, há de observar, que têm um chamado ao ministério eclesiástico e querem tratar de política no mesmo tempo. Aí mistura o púlpito com o palanque e depois, que passa, acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial, porque uma hora a política passa e o testemunho na igreja. Então, entre estes estão aqueles que afirmam que cristão só vota em cristão e que somente político cristão é que é bom. Ainda existem aqueles grupos que pensam assim. Mas, então, sendo dessa forma, como o cristão deve enxergar a política hoje em dia? Como nós que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus e seguimos a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, como nos posicionar? Queridos, como a ética cristã fundamentada na palavra de Deus, isso é que deve pautar o nosso posicionamento político dentro do mundo cristão. A gente em tudo, não é só na política, é no social, no dia a dia, devemos sempre nos posicionar à luz da Sagrada Escritura. Eu quero partilhar com vocês agora alguns breves princípios básicos sobre esse assunto. Então, presta atenção, raciocine aqui comigo no sentido do cristão, do crente e a política dentro da Escritura Sagrada. Primeiro, precisamos entender que a soberania de Deus está relacionada à política. Ao falar sobre ética cristã e política, em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Deus está acima de tudo e todos. A soberania pertence somente a Ele. Ele é quem levanta e quem derruba, é quem conserva, é quem atua na vida de todo e qualquer líder que Ele levantar. Deus sempre vai ser soberano. Ele é o supremo criador, Ele é o rei que vive, que rege, Ele é o arquiteto do universo. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele é aquele que governa, que controla todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o seu desejo. Como Senhor do universo, Deus controla e dirige a história. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele endurece a quem quer, Como está escrito em Romanos 9, no versículo 18. O seu governo é justo e santo, de acordo com a perfeita natureza e caráter que Ele tem. Então, queridos, a soberania sempre vai pertencer a Deus. Mas o Deus soberano também, Ele institui algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade. Por exemplo, o Estado é elaborado por Deus e Deus está aí, na direção do Estado. A família, a igreja, a cultura, a escola, são esferas dentro de uma sociedade que tem o aval de Deus. Não há hierarquia entre essas esferas, ou seja, uma não depende da outra para existir, mas elas ocupam tal posição que uma delimita a outra. Dá para entender assim? Então, queridos, essas esferas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Isso significa que, em última análise, a autoridade de cada uma dessas esferas sociais é subsidiada da própria autoridade de Deus. Ele está sobre tudo e todos. Entenda com certeza, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida, no planeta, na sociedade politicamente elaborada. Deus está. Isso pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja. Não, Deus só cuida dos crentes, Enquanto Satanás é quem possui o poder sobre as demais áreas.
Como inimigo de Deus, de seus propósitos, do seu povo, Satanás age nas diferentes esferas, mas jamais a sua ação destrona a autoridade de Deus. Se, queridos, uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Tudo está embaixo da autoridade de Deus. Mas alguns crentes pensam, o crente não tem que se envolver com as coisas desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o mundo está nas mãos de Deus e até o maligno está embaixo dessa soberania de Deus. Entenda que somente Deus tem poder absoluto e o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política é você entender: é Deus quem levanta, é Deus quem destrona, é Deus quem sustenta a história e a soberania maior sempre vai estar com ele. É só você pesquisar e estudar melhor a doutrina da providência divina, né? Sugere até um tema para um próximo vídeo aqui no canal. Mas, segundo ponto que a gente pode observar na questão da ética cristã dentro da política. Segundo lugar, precisamos entender o propósito da política e da autoridade social. Nós precisamos entender esses dois polos aí. Em segundo lugar, queridos, com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito para o qual Deus institui o Estado e suas autoridades. A Escritura, ela não deixa qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nisso que estamos falando, questão da política dentro dessa autoridade social. Paulo escreve lá em Romanos, ele expõe a doutrina bíblica acerca da instituição da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. O apóstolo Paulo, ele diz, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ele diz também o que Pedro escreveu lá no capítulo 2, no versículo 14 de sua epístola. Ele diz: os governantes são servidores da vontade divina com o objetivo de promover o bem, suprimir o mal. Os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores. É o que Paulo escreve em Romanos e é o que Pedro deixa lá em sua epístola. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade das autoridades políticas. Diante de Pôncio Pilatos, por exemplo, o governador da Judéia, Jesus disse o quê? Nenhum poder, terias contra mim se de cima não te fosse dado. Jesus está dizendo o quê? Toda autoridade, todo poder, que toda liderança na face da terra tem, quem permite e dá é Deus. Certo? Isso está registrado lá em João capítulo 19, versículo 11. O Antigo Testamento, por sua vez, ele também aponta nessa mesma direção. Toda a liderança é instituída por Deus. Na Babilônia, profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele declarou que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Daniel escreveu isso. Em terceiro lugar, um terceiro princípio da ética social na vida política do cristão é essa. O que a igreja o que é que ela atua, o que é a política. O que é igreja e o que é política. É separar essas duas coisas aí. A igreja no reino de Deus, trabalhando para um reino vindouro, mesmo aqui na terra, e a política organizando esse sistema aqui na terra. Lembrando que a soberania de Deus rege tudo isso. Como já foi dito, a igreja e Estado constituem esferas diferentes, separadas, mas todas estão embaixo
da soberania de Deus. O Estado possui sua função, seu serviço diante de Deus e de toda a sociedade, bem como a igreja também exerce a sua função, ocupa o seu lugar designado por Deus. Os papéis do Estado e da igreja não podem se misturar, cada uma tem o seu papel, né? E Deus usa os dois. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à igreja, bem como a igreja não deve fazer aquilo que compete ao Estado. Contudo, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre a igreja e o Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda a autoridade, tanto da igreja quanto do Estado. E é aqui que quero enfatizar, né? A igreja tem o seu papel, o Estado tem o seu papel. Não deve um fazer o papel do outro, não se misturar, mas a soberania de Deus comanda os dois, né? Quero que você preste atenção nisso que vamos falar agora, porque é tão importante quanto o que já falamos. A ética cristã entende que a igreja se relaciona com o Estado apenas na área da preservação da moralidade. Nesse sentido, num tipo de função profética, a igreja serve de arauto que proclama o padrão moral exigido por Deus, com base em sua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, o Estado e muitos acham que a igreja é apenas para preservação da moralidade social. Então, observe, queridos, a igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que um dia elas também terão que prestar contas diante de Deus sobre a forma como agiram na dispensação da autoridade que receberam. Todos prestarão contas. Quando falamos a ação da igreja, a ação do Estado, né, temos que lembrar, todos os dois estão embaixo da autoridade de Deus e todos os dois prestarão contas a Deus, certo? Há um quarto princípio também que devemos focar, que precisamos entender se um cristão deve ou não se envolver com a política. A resposta é essa: claro que sim. Claro que o cristão deve estar envolvido a par do que está acontecendo na sua sociedade, no seu país. O cristão informado deve se envolver em política sendo honesto, tendo ética, mantendo o seu bom testemunho em amor ao próximo. Lembre-se, queridos, não estou aqui falando de politicagem falastrona. Eu estou falando de amor ao próximo, eu não estou falando de atitude sem moral, sem pudor, eu estou falando de ética, testemunho. Eu me refiro a uma política que, no geral, trabalhe para o bem comum da sociedade num todo. Política que pode envolver em ajudar pessoas em necessidades, alertar autoridades quanto a perigos, desvios da lei, ajudar a resolver problemas ou até mesmo se envolver com trabalhos na área política do governo em ação. Nós não lemos lá em Tiago, capítulo 1, 27, que a Bíblia nos chama para cuidar um dos outros e principalmente dos necessitados dentro da sociedade? O que nós estamos fazendo então para contribuir com isso? Sabemos, queridos, que todo crente fiel pertence ao reino dos céus. Mas isso não significa que ele não possa se envolver com a ordem, a moral, a política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, ele deve pensar na sua dupla nacionalidade. Como isso? Isso significa que ele tem direitos e deveres para com os Césares, e também ele tem direitos e deveres com Deus do céu, certo? Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsabilidade nossa. Como cidadãos, temos o poder para escolher quem vai governar ou não, quem vamos escolher ou não, e esse poder é dado por Deus, certo? Se não fizermos também, não temos o direito de nos queixar quando um governador ruim é eleito, quando um governador faz o povo gemer, quando um líder faz um povo cair.
Então, nós temos essa liberdade dentro de uma democracia de estar sendo usado por Deus para também escolher, né, e colocar pessoas, né, na liderança dessa sociedade. É também o dever de todo cidadão crente exigir que os seus governantes sejam íntegros, cooperar com ele para a melhoridade da sociedade, para uma sociedade mais harmônica, mais unida, uma sociedade, né, que ambos se respeitem. Não é isso que nos ensina o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14? Olha o que Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor. Quer seja o rei, o governador, o prefeito, o presidente ou policial, como superior que eles são, a Bíblia diz, devemos nos sujeitar a eles, como por ele enviados por Deus, né, para fazer ou não o bem. É isso que Pedro diz, né, na sua epístola no capítulo 2. Um outro ponto da ética cristã dentro da política que podemos observar muitas perguntas vêm. Em quem o cristão deve votar então? Né? Porque alguns posicionamentos de algumas igrejas diz, não, crente só vota em crente porque político bom é o político crente. Mas se numa eleição não tem nenhum cristão, em quem votar então? Né? Então, queridos, não é bem por aí, né, que o crente é um político bom e que eu só devo votar em crente. O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua sociedade. Antes de votar, é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer, não só ficar avaliando suas propagandas, mas seu caráter, sua moral e a autoridade que ele tem, né, na competência do falar, se é verdade ou engano, né? Siga as instruções do apóstolo Paulo quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, que ele diz: examinai tudo, retém o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Olha aí a instrução de Paulo. Siga essa instrução, sigamos a orientação da palavra de Deus. Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, mas seus planos podem estar completamente desajustados com as necessidades atuais do povo. Também é muito importante, queridos, orar, pedir orientação a Deus na sua escolha, né? E mesmo que o seu candidato não ganhe, ore pelo governo que foi eleito para que seja sábio, para que traga paz, para que Deus o use, como institui a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que Timóteo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí ele ainda explica aí quem são esses homens: os reis, por todos os que exercem autoridade. Aqui é no geral, todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha a grande instrução de Timóteo aí para nós, diante de um momento de política. Foi Deus quem deu autoridade aos governantes, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com a autoridade é o diabo e o mundo. Então, lembre-se da soberania de Deus sobre tudo e todos. Há um outro ponto ético cristão que devemos observar em meio à política, se um cristão pode ser político ou não. Há sempre essa interrogação em muitas igrejas. Há divergências quanto a isso aí. Claro, queridos, que um cristão pode se tornar um político, né? Se de fato ele for chamado, né? Eu não digo chamado pelo partido, mas se ele tiver a vocação para exercer essa função, tal como qualquer outra profissão. A política tem muita corrupção e mentira. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto, para falar a verdade, para viver na verdade. Pedir forças a Deus
Para isso, como crente, você também pode sim fazer campanha, mas de maneira honesta, correta e verdadeira, sem mentir, sem fazer luta suja contra os outros candidatos. Não podemos esperar que ímpios sigam a vontade de Deus. Por isso, é muito importante formar crentes fortes que estejam prontos para fazer a diferença se ele tem um chamado para exercer política na vida dele. Né? Então, pense nessas coisas à luz da palavra de Deus e entenda que Deus está no controle de tudo. Há um outro ponto que eu quero observar dentro dessa ética cristã, é que são vários exemplos de políticos, né, cristãos na Sagrada Escritura. Né? E eu quero enfatizar aqui, políticos cristãos de bom testemunho que levaram primeiro a bandeira de Deus na sua frente. Exemplos de homens de Deus envolvidos na política, até mesmo em países ímpios, como foi lá no Antigo Egito, o caso de José, filho do patriarca Jacó, que se tornou governador. É um grande exemplo, né, de um instrumento usado por Deus no meio da política e abençoou toda uma nação. Já um outro exemplo, na Babilônia, tivemos o profeta Daniel, tivemos também o exemplo de Neemias, homens que tinham o dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na nossa história temos casos de políticos cristãos, né? Podemos citar dois exemplos aqui que nos vem à mente para lembrar, que é Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, e William Wilberforce, lá na Inglaterra, que aboliram a escravatura em seus países e abençoaram muitas e muita gente naquelas nações. Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho daquilo que Ele colocou em suas mãos, que não enterraram seus talentos, mas usaram para a glória de Deus. O salmista, no capítulo 37, versículo 37, ele diz: nota o homem sincero e considera o reto, porque fim desse homem é a paz, diz o Senhor. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ser cristão não qualifica ninguém para ser político. Presta atenção. Tal como qualifica uma pessoa para ser um arquiteto, um engenheiro. Queridos, é preciso formação adequada, preparação, vida prática para exercer toda e qualquer profissão. Também podemos observar que não é bom um líder de igreja ocupar também cargos políticos, como dissemos antes, misturar púlpito com palanque. Né? Ele tem o chamado ao ministério, exerça o ministério cabalmente. Se ele tem um chamado para liderar no meio político, então ele deixa aqui o ministério e vai atuar no meio político. Não se mistura palanque com púlpito. Né? Esses são dois trabalhos muito exigentes e com certeza um dos dois vai ficar prejudicado, porque você não vai conseguir dar atenção a esses dois ofícios. Então, uma observação muito importante, né, para você que é líder e tem o chamado. É melhor ter um ministério de cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partidos enquanto estiver no ministério na igreja. Escolha, né, com sabedoria. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um. Mas saiba escolher, não prejudique um rebanho. E se quer ser bênção em outro meio, então respeite o rebanho e vá para outro meio, ou então exerça o seu ministério, ok? Então, como os cristãos hoje, né, nesse mundo tão conturbado quando se fala em política, como tratar a política hoje, o cristão? Todo esse conceito já exposto resulta em alguns pontos importantes para o correto entendimento acerca da ética cristã e da política. Nós precisamos, queridos, observar alguns pontos éticos
né, sobre esse assunto. Mas agora não a ética cristã dentro da política, mas a ética no geral, que atinge até dentro da política. Vamos ver alguns pontos, né? Como trabalhar com isso. O cristão, ele deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel às quais foram chamadas. Esse é o meu dever, é o seu dever como servo de Deus, orar por toda a liderança instituída na face da terra. Quer seja uma liderança que foi colocada lá com ou sem o seu voto, nós como cristãos devemos estar orando por toda e qualquer autoridade. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar uma vida social mais equilibrada, né? Foi o que já lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a seguir. Agora, uma outra observação dentro da ética. O cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Quantas igrejas que já passei e quantos cristãos que levam mágoa porque o seu candidato perdeu, aí cria uma rixa e fica aquele ato de gladiação durante todo esse tempo. Deus nos chamou para isso, queridos. Nós devemos orar, né, interceder por toda a autoridade que foi levantada, quer seja do teu agrado ou não. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes, e nós devemos orar. Além disso, ele também deve cumprir as obrigações tributárias como crente que é, como Jesus deu exemplo em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. O cristão fiel, ele dá a César o que é de César, ele cumpre com as suas obrigações tributárias, ele tem que ser um cidadão social também exemplar, porque está dentro do testemunho cristão dele, né? Cumprir com suas obrigações. Já o apóstolo Paulo nos instrui da seguinte forma, lá em Romanos 13, versículos de 6 em diante. Ele diz: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo deve, pague o tributo. A quem imposto deve, pague o imposto. A quem temor deve, pague o temor. A quem honra deve, pague a honra. Cidadãos do reino dos céus, atuando num bom testemunho aqui nesse reino terreno. O cristão, sim, deve se opor às autoridades quando estas promovem leis contrárias à palavra de Deus, né? Se levanta uma autoridade contra a palavra de Deus, aí é uma outra questão, né, que não deve ter promoção da parte da igreja nem do cristão. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente o cristão irá incorrer em desobediência civil, porque iremos nos opor a isso. Então, são questões que precisam ser observadas com muito cuidado, com muita oração e com muito carinho. A base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está embaixo da soberania de Deus. Então, o Estado, ele não dita ordens e regras a Deus, mas o Estado está embaixo da autoridade, da soberania de Deus. É como a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 4, versículos 18 a 31, e no capítulo 5, versículo 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema do cristão protestar contra uma ilegalidade política, contra uma afronta ao reino de Deus, contra uma afronta à palavra de Deus. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir e não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra, luz do mundo. E isso é em todos os sentidos, queridos.
Eles devem tomar parte da vida social. Nós devemos ser agentes do reino de Deus, ainda que aqui na terra, preservadores que refletem o padrão, né, moral requerido por Deus através da palavra sagrada. De fato, é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta sobre a política, né? Ajude-nos nesse propósito, meu querido. Então, compartilhando esse vídeo, indicando o nosso canal aos amigos, grupos que você tem aí, que tem acesso, né, a conteúdos iguais a esse, que esclareça, que direcione, que tire as dúvidas, que responda algumas, nem que seja poucas, né, perguntas, mas que dá-te um brilho melhor para você buscar mais clareza nesses assuntos. Que em cada pleito sejamos mais sábios a fazer a vontade de Deus e sermos bênção na vida do nosso próximo e buscarmos com fé e ação uma sociedade melhor. Viva o seu testemunho, viva embaixo da soberania de Deus, mas faça o seu papel social como servo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso país.